soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico, João 6 verso 62, segundo a revelação pelo poder do Espírito Santo. Introdução. João 6 é um capítulo crucial no Evangelho de João, que narra o milagre da multiplicação dos pães e peixes, seguido pelo discurso de Jesus sobre ser o pão da vida. Este discurso, repleto de linguagem figurativa sobre comer a carne e beber o sangue de Jesus, causou grande confusão e descontentamento entre muitos de seus seguidores. João 6,62, e o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? É uma pergunta retórica de Jesus aos seus discípulos descontentes. A questão serve como um ponto crucial na narrativa, demonstrando a necessidade de fé espiritual e compreensão, que transcende a lógica humana. Contexto histórico. O contexto histórico é fundamental para entender a dificuldade que os ouvintes de Jesus enfrentaram. A cultura judaica tinha fortes restrições quanto ao consumo de sangue e carne humana. A ideia de comer a carne e beber o sangue de alguém era repugnante. Além disso, as expectativas messiânicas da época eram frequentemente focadas em um líder político e libertador, e não em um salvador espiritual que falava em termos tão enigmáticos. O milagre da multiplicação dos pães despertou esperanças em muitos, que buscavam um rei que pudesse prover comida e abundância. No entanto, Jesus rejeita essa visão materialista, e oferece um pão espiritual, um alimento para a alma. A referência à sinagoga de Cafarnaum, João 6,59, nos situa em um ambiente religioso judaico, onde a interpretação das Escrituras era central. Interpretação teológica, João 6,62, dentro de uma perspectiva teológica protestante trinitária, aponta para a divindade e pré-existência de Cristo. A pergunta retórica desafia os discípulos a considerar a verdadeira natureza de Jesus, que transcende sua aparência humana. A subida para onde estava antes refere-se à ascensão de Jesus ao céu, ao seu lugar de glória ao lado do Pai, antes da sua encarnação na terra. Este evento demonstra a natureza divina de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que existiu eternamente com o Pai e o Espírito Santo. O versículo implica que a verdadeira compreensão de Jesus não reside apenas em seus milagres ou ensinamentos terrenos, mas na aceitação da sua divindade e no reconhecimento de que ele veio do céu com um propósito redentor. O que aconteceria se os discípulos vissem Jesus retornar à sua glória original? Tal evento revelaria a magnitude da sua verdadeira identidade, e deixaria claro que a aceitação do seu ensinamento exigia fé e uma visão espiritual. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos desafia a não nos prendermos a uma compreensão superficial da fé. A fé cristã exige uma busca constante por um relacionamento mais profundo com Cristo, reconhecendo a sua divindade e o seu sacrifício redentor, e nos leva a aceitar que, muitas vezes, a fé transcende a compreensão humana. Precisamos buscar a revelação do Espírito Santo para compreendermos as verdades espirituais que Jesus nos apresenta. Veja as referências em João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Este versículo reforça a ideia de que Jesus veio do céu, e tem conhecimento e autoridades celestiais que os outros não possuem. Ele é o único que pode revelar a verdade sobre Deus e a vida eterna. Este versículo ecoa a ideia da pré-existência de Cristo, e sua descida do céu, que está implícita em João 6,62. Atos 1:9-11. Esta passagem descreve a ascensão de Jesus ao céu após a sua ressurreição. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. A ascensão física de Jesus é um evento crucial na história da salvação, marcando o fim do seu ministério terreno e o início do seu reinado celestial. A promessa de que ele voltará, Atos 1:11, também está relacionada com a pergunta em João 6,62. Conforme com a promessa em João 14,3, sob uma perspectiva teológica protestante trinitária, afirma a divindade de Jesus Cristo e sua autoridade sobre a vida eterna. A frase "e quando eu for, e vos aparelhar lugar" implica que Jesus tem o poder e a capacidade de preparar um lugar para seus seguidores na presença de Deus. A promessa "outra vez virei, e vos tomarei comigo" aponta para o retorno de Cristo, primeiro para buscar os seus discípulos, que
que foram martirizados durante a perseguição. E nos dias de hoje é na morte individual de cada crente. João 17, 20 ao 24, levando sua alma para a presença de Deus. A frase "para que vós outros também estejais onde eu estiver" expressa o propósito final da redenção, a comunhão eterna com Cristo. Isso significa estar na presença de Deus, desfrutando da plenitude da alegria e da ausência de sofrimento. Ver Jesus subir ao céu seria uma prova da sua divindade e da veracidade das suas palavras. Ao considerarmos esses versículos em conjunto, compreendemos melhor a profundidade do mistério da encarnação e da divindade de Cristo. A ascensão é a prova final de sua origem divina, e o contexto da sua mensagem nos lembra que a fé exige mais do que a mera observação de milagres. Exige a aceitação de que Jesus é o Filho de Deus, o pão da vida, que desceu do céu para nos dar vida eterna.